Maranata Desbravadores, tudo bom com vocês? Bem bonito? Legal, agora nós vamos aqui para mais uma classe bíblica Pathfinder 7, eu não sei como que você fala. Se você fala Pathfinders, se você fala Pathfinders com a calindrinha, sabe o inglês? Pathfinder. Se você falar 7, se você falar 7, mas isso não interessa. O interessante é que vai começar agora a classe bíblica aí. Bora pro vídeo. E como você já sabe, eu sou o Pata, o seu capelão, tá bom? E já esqueci de pedir no começo, mas curta, comenta, compartilhe esse vídeo, divulgue, espalhe, para que ele chegue quanto mais pessoas melhor. E não se esqueça, eu vou começar a pedir uns comentários agora no meio do vídeo, tem muitos bravadores, fiquei sabendo aqui dos meus diretores, tem muitos bravadores que falam assim, eu vou comentar no vídeo, mas eu vou entrar lá, nem vou assistir o vídeo e vou só comentar. E agora eu vou pedir para você comentar os negócios específicos no meio do vídeo, e aí eu vou saber se você está assistindo mesmo ou não. E eu quero que você comente nesse vídeo cor azul banana, hashtag cor azul banana. Por quê? Não sei, veio na cabeça agora, comenta aí, legal? Bem, a classe bíblica de hoje, ela tem o tema como escolher. E como você sabe, nós temos aí o Gael, né, com o seu conselheiro Rodrigo, acompanhados pelo ES, viajando entre as dimensões, uma viagem muito louca. Esses meninos, eles estão uma hora vendo o Rei Davi, outra hora eles estão vendo lá o Jardim do Éden, eles estão viajando. E Gael, ele tem uma espada, né, que ele vai juntando tiltro para a espada parar de ser enferrujada e ficar bem brilhosa, né? E ele estava admirando ali a sua espada, o Gael, né, quando de repente entrou no salão uma situação muito difícil ali. Ele viu entrando um rei, que era o rei Salomão. E quando ele viu esse rei, ele viu que ele tinha que resolver uma situação muito difícil. Uma mulher dizia que o seu filho foi tomado pela outra mulher. E a outra mulher dizia que não tomou filho de ninguém, que aquele filho era dela. E elas estavam brigando. E agora? Como saber quem é a mãe do filho mesmo? Quem é realmente a mãe daquele filho? Salomão não conhecia nenhuma das duas mulheres. Então, ele não podia dizer quem era a verdadeira mãe. Não havia ali nenhuma testemunha confiável naquele momento. Ele precisava resolver aquela situação na hora. E o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele pegou e falou assim, já sei. Ele falou assim, ó, bem, como as duas estão falando que é a mãe, então eu vou cortar a criança no meio, cada uma fica com metade da criança e o problema está resolvido, metade para cada. O que vocês acham? Uma das mães ficou caladinha, né? Mãe, né? E a outra falou assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso com meu filho, eu prefiro que você dê ela para outra do que você o mate. E aí Salomão matou a charada na hora. Essa é a verdadeira mãe, porque uma mãe jamais iria deixar o seu filho morrer. A mãe, de verdade, faria qualquer coisa para salvar a vida do seu filho. Meu filho, meu filhinho. E Gael ficou impressionado, falou assim, nossa, como é inteligente o rei Salomão, ele comentou com seu amigo Rodrigo, né? Como é que ele é tão sábio assim, né? E Rodrigo comentou com ele, esse é um tipo de sabedoria que só vem de Deus. Deus concede sabedoria a todos, mais a uns, menos a outros, mas depende de nós cultivar essa sabedoria para que nós possamos aumentá-la, né, e usá-la corretamente. Também é muito importante. E usar a sabedoria de forma inteligente é muito importante, como ES, que estava ali junto com eles, falou, é muito importante usar a sua sabedoria de forma correta, porque um dia chegará o fim de tudo e nós seremos julgados por todas as nossas escolhas que fizemos, quer sejam elas boas ou más. E aí o ES olhou bem na pupila do olho do Gael e falou assim, você entendeu? E agora nós vamos entrar aqui na Bíblia para entendermos um pouco mais sobre escolhas e decisões. Vem comigo. Falando agora sobre escolhas, né? Sabemos que temos que ser sábios, né? Quando eu digo que temos que ser sábios, nós temos que usar a sabedoria que Deus nos dá. Todo mundo tem uma sabedoria, em maior quantidade ou em menor quantidade, e também depende um pouco de nós, né? Se você estudar mais ou menos, você vai ser mais ou menos sábio, mais ou menos inteligente, tá bom? Sabedoria e inteligência são coisas diferentes, mas ambas você pode cultivar, ok? Entretanto, tendo sabedoria, você tem que fazer uma escolha, né? Porque você tem que usar a sua inteligência e a sua sabedoria para fazer escolhas. Mas será que nós temos realmente um livre-arbítrio? Será que nós podemos escolher? Vamos ler em Josué, o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui, nós estamos lendo um livro de Josué. Josué, ele fez uma escolha, né? Ele está falando para o povo, que ele estava liderando ali logo após não, né? Depois que Moisés morreu, depois que eles entraram na Terra Prometida. E aí Josué se pronuncia e diz, olha, hoje vocês podem escolher quem que vocês querem servir. Se aos deuses que vocês já conheciam lá, que seus pais serviram, ou os deuses dessa terra aqui, ou o verdadeiro Deus, né? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? O Deus único. Então, aqui tem uma questão. Temos o livre-arbítrio. Podemos escolher, né? Deus, ele não nos obriga a nada. Se você não quiser servir a Deus, Deus não vai... Que é até uma coisa errada que a gente pensa assim. Tem algumas pessoas que pensam, nossa, se eu não servir a Deus, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém por não estar servindo a Ele. Deus não é um Deus rancoroso, vingativo, jamais. Deus é um Deus de amor. Então, é por livre e espontânea vontade. Se você quer servir a Deus, você pode servir, né? Ele está de braços abertos para te receber. Então, por que será que algumas pessoas, quando se afastam de Deus, algumas coisas acontecem na vida delas, coisas ruins, né? Assim, e as pessoas falam assim, tá vendo? É castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Existem dois motivos. Um é o acaso, né? Acontecem coisas ruins até mesmo com pessoas que servem a Deus. Então, um acaso. Pode ter acontecido mesmo, né? E outro, quando você se afasta de Deus, você também está rejeitando não somente a Ele, mas também a sua proteção, né? O seu amor. Então, às vezes, quando você está protegido por Deus, é uma coisa. Quando você se afasta dele e de sua proteção, é outra. Mas Deus nunca força ninguém a servi-lo. É sempre aqueles que vêm por amor. Outro ponto. Fazemos escolhas, certo? Essas escolhas são por nossa livre e espontânea vontade, pelo nosso livre-arbítrio, certo? Então, só que tem uma coisinha aí, né? Todas as nossas escolhas têm consequências, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Primeiro ponto, você é livre para escolher, fazer o que você quiser. E vem o segundo ponto, você não é livre para escolher as consequências daquilo que você fez, porque as consequências estão bem definidas. Aqueles que praticam bem vão receber de volta o bem, a justiça, a vida eterna. Aqueles que praticam o mal, né? Aqueles que fazem coisas ruins, essas pessoas também vão ter a colheita na mesma medida. Aqueles que fazem coisas ruins vão colher coisas ruins. E isso é para qualquer pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não interessa a raça, a língua, a cor, a religião. Quem praticar o bem receberá o bem, quem praticar o mal receberá o mal. É o que Deus nos fala nesse capítulo e versículo de Romanos, tá bom? Então é aquela, se você planta alface, você vai colher alface. Se você planta limão, você vai colher limão. E essa é a lei da vida. Cada um planta o que colhe. Outra coisa é, né, como nós já vimos aqui, cada um receberá aquilo que fez, né? Quem fez bem, bem, mal, mal, ok. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, traz mais uma informação importante. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, se você fez o mal, Deus vai trazer a juízo isso. Se você fez o bem, também. Então haverá um juízo. Tudo que nós fazemos, todas as escolhas que nós praticamos aqui na Terra, elas terão consequências num dia que Deus trará juízo a todas as escolhas. Então haverá um dia de acerto de contas, um dia que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Como a Bíblia descreve esse juízo? Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Olha a sua Bíblia e vamos ver como é essa cena de juízo. Daniel, capítulo 7. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, qual que é a cena? Muitas pessoas ali, miríades de miríades, milhares de milhares, ali presentes naquele juízo, e um julgador, alguém que irá julgar, e descreve essa pessoa como cabelo branco. Aqui é uma linguagem simbólica, não quer dizer que vai ser exatamente desse jeito aqui, Qualquer dia, quem sabe, a gente não faz um vídeo aí só explicando essa linguagem, o que é o cabelo branco, o que são as rodas de fogo, E o que nós temos aqui presente é um juiz, pessoas ali assistindo esse julgamento, e também teremos ali livros abertos para que o julgamento seja feito. Outra coisa, o juiz. Quem é o juiz? Vamos ver. Lá em João, capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Olha o versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, o juiz é Jesus Cristo. É Ele quem nos julgará. Entendeu? Então, diante desse tribunal, esse dia de julgamento, esse dia de acerto de contas, teremos um juiz. E é Jesus Cristo, que é aquele que é descrito em Daniel, com os cabelos brancos, com todo aquele aparato que nós vimos lá em Daniel 7, 9 e 10, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver. Quem são as testemunhas? Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, lembra lá em em Daniel, que eu já repeti várias vezes, 7 e 9, ele descreve lá o ancião de dias e miríades de miríades, milhares de milhares que iriam ali estar testemunhando aquele julgamento. E aqui Apocalipse 5, 11 nos diz quem são esses milhares de milhares. São os anjos de Deus que estarão ali como testemunhas deste julgamento, ok? Então, vamos ver agora um próximo complemento desse julgamento. Tá? Já vimos ali que teremos livros sendo lidos, já vi que teremos o ancião de dias, que é Jesus Cristo ali, que será quem irá julgar, que será o juiz. Vimos que temos a testemunha, que são os anjos. E o que mais tem? O que mais compõe esse julgamento? Acompanhe comigo aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, aqui nós vemos que no julgamento teremos o livro da vida. E aquelas pessoas que praticaram bem, aquelas pessoas que fizeram o que é correto, que usaram o seu livre-arbítrio para fazerem boas escolhas, usaram a sua sabedoria, a sua inteligência para escolherem o bem e foram ter os seus nomes inscritos nesse livro, são as pessoas que irão com Deus para o céu, certo? E as pessoas que não se encontram no livro da vida, aquelas que não têm o nome inscrito lá, infelizmente não poderão entrar conosco para o céu. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque elas fizeram uma escolha. Elas escolheram não ficar ao lado de Deus. E essa é a consequência dos seus atos, infelizmente. Então, teremos um livro de julgamento que será lido no grande dia, ok? No dia do juízo.
E agora pode surgir essa pergunta: Pata, como que eu faço para ter o meu nome inscrito no livro da vida? Vamos ler lá João capítulo 5, versículo 24, Evangelho de João. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, olha só o que Jesus disse aqui. Eu vou pegar o trecho bem específico. Quem é que vai passar da morte para a vida? Quem é que vai ter a vida eterna? Quem é que vai ter o nome escrito no livro da vida? Olha só o que está escrito aqui. Aquele que crê na minha palavra, ou seja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna? Aqueles que têm o nome escrito no livro. Então, ou seja, tem que crer em Jesus Cristo e naquele que enviou Jesus Cristo, que é Deus. Então, Deus Pai e o Deus Filho. Essas pessoas que creem nele verdadeiramente, essas pessoas terão o nome escrito no livro da vida, como está aqui no João capítulo 5, versículo 24. O que mais? Acompanhe comigo. Bem, nós vimos, que aquele que crê no Filho e no Pai tem o nome escrito no livro da vida, terá a vida eterna. E aquele que não crê? Qual que é o resultado? Quem é que vai ser julgado no final? João capítulo 3, versículo 18 nos informa isso. Lá diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, aquele que não crê em Jesus Cristo já está julgado, já está condenado, porque não creu em Jesus Cristo. Ou seja, não usou o seu livre-arbítrio, a sua escolha, para colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Não creu nele, não creu na sua vinda. Portanto, já está condenado e, infelizmente, usou mal o seu livre-arbítrio. Bem, sabendo que terá um julgamento, terá livros, terá o juiz, e as pessoas que vão ser julgadas vão ser as que não têm o nome no livro da vida, aquelas que não creem em Jesus Cristo, Como será esse julgamento afinal? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, conforme o que está escrito no livro, você será julgado ou condenado. Quem tem o nome no livro da vida será salvo. Quem não tem o nome no livro da vida será condenado. E cada um será julgado pelos seus atos, porque aqui fala que ainda outro livro, além do livro da vida, que é o livro onde tem os seus atos, aquilo que você fez durante a sua vida. Se o que você fez durante a sua vida foi bom, você provavelmente estará ali no livro da vida também. Se foi mal, você com certeza não terá o nome no livro da vida. Por que eu digo se você fez bem, provavelmente seu nome estará no livro da vida? Porque você não é salvo por aquilo que você faz, lembra-se disso? Porém, aquilo que você faz pode sim te condenar à morte, ok? Bem, esse foi o estudo de hoje, acabou bem triste, bem bad vibe, Acabei falando que se você não for legal, você pode ir para o inferno. Não é isso que eu quero deixar de mensagem aqui. O que eu quero deixar de mensagem é: Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele sofreu a morte que não merecia, para que você tivesse chance de ter vida e vida em abundância. Então, use bem o seu livre-arbítrio, faça boas escolhas, para que quando chegar o dia do juízo, você não chore, mas sim sorria por poder estar ao lado de Jesus, o seu Salvador. Ok? Bem, e antes de acabarmos com esse vídeo, nós temos aquela atividade para fazer, a atividade espiritual dos cartões que nós sempre fazemos. E a atividade de descoberta espiritual da classe bíblica de hoje, ela está lá no cartão de pioneiro, a atividade espiritual número 3 e o ponto B. Você, com a sua unidade, você vai ter que conversar com eles qual é a característica de um verdadeiro discípulo. Uma discussão ali com o pessoal da unidade, tá bom? Então, essa aí não tem como enrolar ninguém, você vai ter que fazer na unidade ali, junto com o seu conselheiro, ok? Para que vocês descubram esse ponto aí, Qual que é as características do verdadeiro discípulo. Cartão de pioneiro, atividade espiritual 3, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não fique com dúvida, mande aí no comentário
qual que é a sua dúvida, o que você não entendeu, o que você gostaria. Se você acha que a gente pode melhorar, manda aí o que a gente pode melhorar. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você não gostou, dá dislike pra gente ver que a gente não tá fazendo um trabalho legal e a gente melhorar, tá bom? E é isso por hoje. Eu espero você semana que vem e Maranata!